Graça e paz nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida e nesse momento onde nós queremos meditar sobre essa ocasião, sobre esta festa, sobre esse momento tão importante para a igreja cristã que é o Pentecostes, sobre o qual nós acompanhamos na leitura agora de Atos capítulo 2 e também Jesus se referindo à vinda, à promessa do Consolador em João capítulo. O texto começa dizendo que eles estavam reunidos no dia do Pentecostes. Então aqui cabe a primeira explicação. Como assim? O Espírito Santo não tinha descido ainda. Como é que eles estavam reunidos para celebrar a festa do Pentecostes? Algumas semanas atrás eu falei sobre a Páscoa. E o que acontece quando Jesus, na quinta-feira santa, ele dá a ceia, a Santa Ceia. Os discípulos estavam todos reunidos para celebrar a Páscoa. Só que a Páscoa que nós celebramos é a ressurreição de Jesus. Jesus ainda estava vivo. Então, por aquela ocasião, eu expliquei que a Páscoa que eles estavam celebrando era a libertação do povo de Israel lá do Egito. Quando depois daquelas 9 pragas aconteceu a última praga, que era a morte dos filhos mais velhos. E para que não morresse nenhum filho mais velho, não morresse ninguém entre os israelitas, Deus mandou que em cada ombreira de porta fosse pintado com o sangue do cordeiro uma pequena mancha. E naquela noite eles deveriam então comer esse cordeiro com ervas amargas e com pão asmo e com vinho para celebrar a libertação que Deus daria a eles. Não morreram e foram libertados da escravidão. E esta era a festa da Páscoa, a antiga aliança de Deus com o seu povo. E isso eles celebravam todos os dias. No outro dia eles foram libertos, foram mandados embora e começaram a rumar para a terra prometida. Depois que atravessaram o mar, depois que estavam no deserto, até chegar no Monte Sinai, levou 50 dias. E então Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai e estabelece a lei. E ele dá os 10 mandamentos, fazendo o acordo. Quem de vocês cumprir esses mandamentos faz parte da minha aliança. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Então era esta festa que o povo de Israel comemorava depois da Páscoa, o Pentecostes. 50 dias depois, a aliança de Deus com Moisés, com o povo, dando os 10 mandamentos. Quem cumprisse os mandamentos faria parte da aliança. Quem não cumprisse estaria fora. Claro que nós sabemos que é impossível cumprirmos a aliança. Muitas vezes nós pecamos. E é por isso que os sacrifícios dos cordeiros sempre de novo eram oferecidos pelo sacerdote para remissão, para o perdão dos pecados. Quando entraram na terra prometida, o que eles fizeram depois de suas colheitas? Eles aproveitavam esse dia do Pentecostes, quando eles celebravam a aliança de Deus com o povo, a entrega da lei, para fazer a festa do Pentecostes, trazendo então os primeiros frutos, as primícias para o Senhor. E o que estava acontecendo agora em Jerusalém era isso. Por isso que havia povos de todas as nações. Acabamos de ler aqui em Atos 2, várias e várias nações, mais de 15 nações que estavam ali. Quando de repente, lá no lugar onde os discípulos estavam, tremeu o lugar como se fosse um vento muito forte, apareceu algo parecendo língua de fogo descendo sobre a cabeça de cada um deles e o povo que estava embaixo, porque a casa, eles estavam em cima da casa, na varanda da casa, todo mundo vendo aquilo, correndo para ver o que era aquele barulho, e o povo todo lá embaixo, o que está acontecendo? E de repente os discípulos começam a falar. E Pedro então toma a palavra porque uns dizem, o que está acontecendo? O pessoal está embriagado, o pessoal de longe não estava entendendo nada, e o pessoal de perto diz, não, nós estamos entendendo a nossa língua, mas eles só falam grego, eles são galileus. Como é que eu estou entendendo na minha língua? Eu sou chinês, estou entendendo em chinês, eu sou japonês, estou entendendo em japonês, eu sou romano, estou entendendo em latim. Como é que eles estão falando essas línguas? Esse foi o grande milagre do Pentecostes. Jesus tinha dito, em Mateus 24, eu vou mandar o Consolador. O que aconteceu ali? O grande milagre não foi eles falarem línguas diferentes, estranhas para eles que eles não conheciam.
O grande milagre aconteceu no coração deles. Através daquelas línguas de fogo, o Espírito Santo incendeu a alma deles. Acendeu, incendiou a alma. Até então eles estavam com medo. Eles estavam em dúvida, eles não sabiam como fazer, como proceder. Eles viram Jesus durante 40 dias mostrando o buraco dos pregos, comendo com eles. Eles viram que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Naquele momento o Espírito Santo enche eles de vontade de falar. Enche eles, faz com que aquele amor que estava lá dentro saia para todos os lados. E a partir dali a igreja que estava recolhida em Jerusalém, ela vai para o mundo. E então, falando, testemunhando, naquele momento, 3.000 pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. São batizadas. E depois da festa, essas pessoas voltam para os seus países e levam esse evangelho da salvação, que é único, que aponta para Jesus como Senhor e Salvador. Jesus tinha dito, ele é o Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam com medo, eles estavam angustiados. Quando alguém está fraco, quando alguém está em dúvida, quando alguém está com medo, ele precisa o quê? De consolo. Ele precisa de segurança, e essa segurança só Deus dá. E o Espírito Santo, naquele momento, provou isso para eles e disse, Deus está com vocês. Agora falem dessa alegria, falem dessa salvação que vocês têm para todas as pessoas. E aqueles que estavam acovardados, com medo, de repente estão testemunhando, e os discípulos depois são presos e são açoitados, e é proibido, os líderes proíbem eles de falar de Jesus, eles dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Olha a coragem. O Espírito Santo deu ânimo, deu vida, incendiou a vida deles, porque agora eles sabiam que o amor de Jesus não acaba. E que esse amor estava no coração deles. E por isso eles falam, eles testemunham, eles vivenciam a fé. Por quê? Porque todos aqueles que não creem vão para o inferno. Ainda estão no pecado. Não fazem parte da aliança com Deus. Não tem perdão. Sem perdão não há salvação. Por isso Jesus disse, o Espírito Santo, o Consolador, ele vai falar para vocês do pecado, da justiça e do perdão. Ou seja, vai apontar para Jesus, porque Jesus é quem nos dá o perdão, já que somos pecadores. Ele que nos torna justos e ele que nos torna a família de Deus. E o que acontece no Pentecostes é exatamente o contrário que aconteceu lá em Gênesis, na Torre de Babel. Por quê? O que aconteceu lá em Gênesis? Vamos relembrar. Seres humanos, aqueles que estavam ali, naquele local, se encheram de orgulho, de soberba, e disseram, vamos tornar célebre o nosso nome, ninguém mais vai esquecer a gente, vamos fazer uma torre tão alta, eles não tinham noção do globo terrestre, sabiam que Deus estava em cima, que Deus era mais alto, então pensaram, vamos fazer uma torre que chegue até o céu e a gente vai destronar Deus. Ou seja, eles queriam ser Deus. E começa a construir aquela torre, querendo tornar um nome famoso, cheio de orgulho, de soberba, e Deus fez o quê? Todos falavam apenas uma língua. Fez com que cada grupinho falasse uma língua diferente. E ninguém mais se entendia. E quando não existe entendimento, existe confusão. E aí cada um teve que ir para um canto, se espalhar pelo mundo sem Deus e com toda aquela arrogância, aquela soberba destruída, porque não chegaram a lugar nenhum. Depois, com terremoto, com o tempo, Deus destrói a torre. E o que acontece agora no Pentecostes? As pessoas haviam se separado, haviam se afastado de Deus, por causa do orgulho e da arrogância. Agora com o Pentecostes, com a mensagem do Pentecostes, e aquelas pessoas falando línguas diferentes, elas vão para essas pessoas que estão espalhadas, que estão afastadas de Deus, para trazê-los de volta, através do amor de Jesus, mostrando que em Jesus nós somos uma família, uma igreja, um só organismo. Então é o reverso, é o contrário da Babel, onde todos se espalharam, fugiram, e agora, através do Evangelho da Salvação, que aponta para Cristo como Senhor e Salvador, as pessoas novamente são resgatadas, são acolhidas, são perdoadas pelo amor de Jesus e feitos filhos de Deus. Essa é a mensagem do Pentecostes. Nós temos um Consolador. E eu pergunto,
Qual é a diferença que isso faz na nossa vida? Será que às vezes a gente não é muito quietinho, muito calado? Nós precisamos de um consolador. Quantas vezes a gente está triste, está desanimado, a gente está chateado, a gente passa por tantos perigos, é desemprego, é traição, é mentira, é violência, é epidemia, tanta coisa que nos aflige. Se a gente não tiver um consolador, se a gente não tiver a certeza de que Deus está conosco, e esse Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, tem todo o poder, que é onipresente, está em toda parte, que é onisciente, conhece todas as coisas, é Ele quem está conosco. E é o Espírito Santo que nos dá essa certeza. E Ele nos consola e diz, você vai vencer. Porque o Deus que venceu através da morte e ressurreição de Jesus, o diabo, o inferno e a morte, é Ele quem te conduz. E quando tu cair, Ele vai te levantar. E muitas vezes Ele vai te carregar no colo. Então não temas. Ande para frente e para o alto, falando desse amor de Jesus que te resgatou, que te perdoou, que te fez filho de Deus, para aqueles que ainda não conhecem. Tenha ânimo, tenha vida, tenha coragem. E como é que o Espírito Santo atua em nós? Sempre através da palavra. É por isso que precisamos ler a Bíblia. É por isso que precisamos estudar a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nesse mundo de trevas em que andamos. As pessoas procuram outros deuses, procuram outros caminhos para querer chegar ao alto. O Torre de Babel foi uma amostra, quiseram destronar Deus. Deus deu em nada. Muitos e muitos reis de Israel criaram ídolos para si. Foram advertidos pelos profetas. Não chegaram a lugar nenhum. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos na época de Jesus, queriam chegar a Deus através do cumprimento de mais de 600 leis que eles tinham e se achavam mais santos que as outras pessoas. E Jesus disse que eles não chegariam a lugar nenhum daquele jeito. Na época de Lutero, as pessoas achavam que para chegar a Deus tinham que comprar indulgência, comprar relíquias, fazer peregrinações e boas obras. Lutero mostrou que é só pela fé em Jesus. Portanto, só há um caminho, uma verdade para se chegar a Deus, Jesus que morreu por nós. É Ele. Hoje em dia as pessoas, o mundo, com suas ideologias, com seus modismos, diz aproveite o momento, curta aquilo que te faz bem, aquilo que te faz se sentir bem, muito prazer. Se você gosta de vícios, então se embriague, cheire, fume, gosta do sexo, faça com todo mundo, gosta de joguinho. Né? Hoje tem o vício dos jogos que está acabando com a vida de muitas pessoas. Você tem o vício de comprar, tem que ter o melhor celular, a melhor roupa, o melhor carro, não interessa depois o cartão de crédito, mas tu tem que se sentir bem. E as pessoas acabam sempre com um vazio existencial. Por quê? Embora tenham momentos de prazer, logo depois acaba, porque não tem Deus. Não podemos substituir Jesus. É só Ele que nos dá a alegria da salvação. Aleluia. Nos momentos de perigo, de dor, de angústia, as drogas, a bebida, os jogos, o sexo, nada disso vai nos consolar. Só Jesus pode nos consolar com a certeza do perdão, da paz que temos com Deus, da certeza da vida eterna e da salvação. Essa é a mensagem do Pentecostes. Não há outro caminho. Portanto, andemos no caminho, falemos no caminho e vivenciemos esse amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda estão perdidos com tantas historietas que existem por aí, que apontam para outros lugares e que vão dar no inferno. Estamos no caminho certo. Precisamos falar. Precisamos sempre nos alimentar mais da palavra de Deus, porque não é pela nossa razão ou força que chegamos à fé. É o Espírito Santo que nos dá através da palavra. Portanto, vamos nos alimentar mais. É Ele que fortalece a nossa comunhão. É Ele quem nos dá o entendimento para aprendermos mais. E é Ele quem aquece o nosso coração como aqueceu o coração dos discípulos para que a gente fale. Estou vendo alguém que é meu amigo, que é meu parente indo para o inferno, eu preciso fazer alguma coisa. A pessoa está nadando do meu lado, está se afogando. Eu estou dentro do barco, eu vou fazer tudo para colocar ele ali. Claro que a decisão é de cada um, mas a gente fala, a gente testemunha.
Os discípulos falaram e testemunharam. Uns riram. Estão embriagados. Não quiseram, a oportunidade também foi dada a eles. Os outros foram convertidos e seguiram o seu caminho felizes, falando da salvação. Que todos nós possamos sempre permanecer felizes, vivos, com o fogo do Espírito Santo, nos dando amor para falar, testemunhar. Essa é a mensagem do Pentecostes. Não estamos sozinhos. Nós temos um Consolador, que é Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde-nos firmes nessa fé, que possamos falar, vivenciar, testemunhar com alegria. Deus está conosco. Amém.